Na verdade, não é que a morte possa ser mais ou menos prevista, mas sim a expectativa de vida de um indivíduo. De acordo com Jonathan, os cientistas descobriram na década de 60 que, ao contrário do que se pensava, as células do nosso corpo não são capazes de se replicar indefinidamente, portanto, não são imortais. Elas param após se dividirem entre 50 e 70 vezes, e os pesquisadores observaram outra coisa interessante. Os telômeros que, basicamente, são sequências de DNA que ficam nas extremidades dos nossos cromossomos travessão vão diminuindo a cada divisão celular, e, quando eles se tornam curtos demais, as células param de se dividir e morrem. Sendo assim, desde que os pesquisadores descobriram isso, existem cada vez mais evidências de que a extensão dos telômeros pode servir para que possamos medir a expectativa de vida de humanos e outros seres vivos. Por certo, conforme explicou Jonathan, nem todos os estudos conduzidos sobre o tema confirmaram que os telômeros podem ser utilizados como termômetro para prever por quanto tempo uma pessoa coma pode viver, nem se o seu encurtamento é quem provoca o envelhecimento ou se esse processo é apenas um sintoma. Por outro lado, se o comprimento dos telômeros estiver associado com o envelhecimento, se algum dia a ciência descobrir como manipular sua extensão, então é possível que consigamos prolongar significativamente a duração da vida. Uma série de estudos, mais de 200 e envolvendo milhares de pessoas de várias partes do mundo, conduzidos ao longo de 25 anos, sugere que pensar a respeito da própria morte pode ter efeitos curiosos sobre o comportamento. As pesquisas apontaram que considerar a própria mortalidade pode nos tornar mais condescendentes com respeito aos racistas, assim como menos tolerantes com a prostituição e menos solidários com relação aos direitos LGBT, por exemplo. Além disso, segundo Jonathan, as pesquisas apontaram que pensar na morte também pode despertar em nós o desejo de ter mais filhos como e dar a eles os nossos nomes. E inclusive a tornar os ateus mais propensos a acreditar em Deus e na vida após a morte. Todo mundo sabe que os corpos humanos em decomposição não são as coisas mais aromáticas do planeta travessão, mesmo quem nunca teve o desprazer de sentir o desagradável cheiro de cadáveres apodrecendo. O característico odor é resultado de uma combinação de mais de 400 compostos químicos voláteis diferentes, sendo que muitos deles são comuns em outros animais além dos humanos. Entretanto, de acordo com Jonathan, um estudo apontou que 5 elementos, como mais precisamente, 5 ésteres, ou seja, compostos orgânicos que reagem com a água e produzem ácidos e álcoois, são exclusivamente encontrados em humanos. O mais interessante é que, embora essas substâncias sejam comparáveis às produzidas por outros animais travessão como porcos, pássaros e sapos, elas também são liberadas pelas frutas quando elas apodrecem. Aliás, se algum dia você ouvir algum policial, médico ou perito forense reclamar que a morte tem cheiro adocicado e nauseante, você vai entender o que eles estão querendo dizer com isso. Você já ouviu falar que as unhas e os cabelos continuam crescendo mesmo depois da morte? Na verdade, isso não passa de um mito, e o que realmente acontece é que os corpos vão desidratando conforme o processo de decomposição avança e isso os encolhe. Assim, com a retração da pele e de outros tecidos, temos a impressão de que as unhas e os cabelos ficam mais longos, mas tudo não passa de ilusão de ótica. Segundo Jonathan, na realidade, as unhas e os cabelos já são tecidos mortos,
produzidos pelos folículos pilosos e pela matriz ungueal, que ficam sob a pele. Essas estruturas dependem da ação de hormônios e do aporte de substâncias como os óleos e proteínas para serem ingeradas, e esses ingredientes deixam de ser fornecidos depois que morremos. Curiosamente, estudos realizados no EUA apontaram que, em vez de os idosos sentirem mais medo da morte, afinal, teoricamente, ela está mais próxima dos mais velhos, são os jovens que têm mais receio. Segundo Jonathan, uma das pesquisas revelou que indivíduos com idades entre 40 e 50 anos se preocupam mais com a morte do que sujeitos entre 70 e 80 anos. Outra pesquisa apontou que pessoas na casa dos 60 sentem menos receio de morrer do que jovens ou indivíduos na meia-idade. Outro estudo ainda demonstrou que, após os 20 anos de idade, o medo da morte tende a diminuir conforme envelhecemos, sendo que para os homens a preocupação cessa por volta dos 60 anos e, para as mulheres, entre os 40 e 50 anos. Contudo, Jonathan explicou que, embora esses estudos tenham sido conduzidos com várias faixas etárias, eles não acompanharam os participantes ao longo de suas vidas para saber se suas posturas com respeito à morte mudavam com o tempo ou não. Portanto, é possível que a relação entre a idade e o medo de morrer revelada pelas pesquisas reflita a postura de gerações específicas.